Para escolher um regulador de tensão, nós temos algumas etapas, né? Tipo de alternador vai importar bastante para nós, tipo de alimentação que nós vamos utilizar, os recursos de controle, os recursos de proteção e o fator de retificação, que é uma questão à parte. Então, aqui eu posso distinguir em características que vão ou não vão queimar o regulador e características que vão ou não permitir eu fazer alguma coisa que eu quero. Colocar em paralelo, fazer rampa, etc. Então, as duas principais que vão determinar se vai funcionar este regulador de tensão são essas duas primeiras. E a primeira é tipo de alternador. Hoje nós temos os com escovas e os sem escovas. Na realidade de vocês, de grupo gerador diesel, vocês vão encontrar normalmente máquinas brushless. Vai ser difícil vocês encontrarem máquinas com escovas. Isso é uma tecnologia antiga onde não se tinha ainda o conhecimento e não se entendia como fazer a ligação do rotor com o estator de uma forma onde eu não tenho cabo, porque senão vai ser a situação da pipa lá que o Denilson explicou. Então, como se fazia? Através de escovas que realmente tinham uma fricção com o nosso estator, né, uma ligação entre rotor e estator, onde havia um contato elétrico. E essas escovas geravam muita corrente. Também gastavam, gerava muito problema, né? Um paralelo que eu posso fazer são as parafusadeiras, furadeiras. Hoje a gente tem brushless, né? Mas antigamente a gente tinha aqueles carvãozinhos chato que de usar ia gastando, e daqui a pouco falhava, ficava sem força. O paralelo é esse. Era essa a forma de eu ter uma ligação entre rotor e estator antigamente. Hoje a gente tem máquinas brushless, do inglês sem escovas, que não precisa que isso aconteça. Então, máquinas brushless, principal característica, corrente de excitação baixa. Eu não vou ter em máquinas brushless, em grupos motores geradores, corrente de excitação que exceda 10 amperes. Então a gente tem hoje padrão VEG aí 5 volts, 7 volts, não vai ter nem 10 volts, vocês não vão encontrar. Mas a gente coloca como limitador os 10 amperes porque nós temos produtos para atender esse nível de corrente também. Então vamos ter o GRT7TH4, o GRGT06, o GRTA2D, todos eles vão atender esse nível de corrente com valores diferentes. Então na mesa de vocês tem alguns reguladores, se vocês olharem o verso dele, vai ter a informação da corrente de excitação que ele suporta. E essa informação é a informação mais importante para a escolha de um regulador de tensão. Não é a potência, não é a tensão de saída do gerador, não. É a corrente de excitação. Porque caso o regulador não tenha capacidade suficiente para entregar isso para o campo, ou a tensão de saída do meu gerador vai cair porque o regulador não vai conseguir entregar, ou ele vai queimar, porque aí ele vai ser exigido por um nível de tensão que ele não dá conta, que ele não suporta. Então, essa é a informação mais importante para escolher um regulador de tensão, corrente de excitação. E aí, geradores com escovas, aí a gente vai ter 35, 50, 100, 150 amperes. Por isso que a tecnologia dos escovas não é tão interessante, porque a gente precisa de um equipamento para aplicar tensão no campo com uma capacidade de corrente muito maior, né? Eu tenho situações de usinas hidrelétricas, por exemplo, que a estatriz auxiliar deu problema, queimou, e é custoso para arrumar, vai tempo para arrumar, e aí eles querem, né, o usineiro, o mecânico quer excitar direto o campo da máquina, né, o campo principal. Corrente altíssima, 400, 500 amperes. Tem como fazer? Tem, mas aí é muito mais caro, muito mais custoso. E a gente vai ter outras soluções para fazer isso. Claro, né, geradores de grande porte, geradores mais antigos, de usinas hidrelétricas, de termoelétricas, né, nas usinas de açúcar e álcool, vão ter máquinas com essas características. Então, na vida profissional de vocês, eventualmente vocês vão ter contato. E aí a gente está falando de um universo de reguladores que é um pouco diferente do que a gente tem desses menores de grupos geradores, né? Bom, quanto à parte de corrente de excitação, vocês têm alguma dúvida, algum ponto que não ficou claro? A corrente de excitação que tu falou aqui, Certo. por exemplo, isso aqui de 5/7 amperes. Uhum. Essa informação pega com o fornecedor do alternador, qual a corrente necessária para a excitação do campo. Exato. Com o fornecedor ou na placa de identificação do alternador, não do grupo, porque no grupo você não vai ter essa informação, você vai ter só na placa do alternador. Então lá vai ter tanto a tensão de campo quanto a corrente de campo.
Essas informações que são importantes para o regulador. Tensão do estator, tensão de saída, potência, não é relevante. Né? Não é algo com que o regulador trabalhe. Apesar de ele interferir e ser necessário para que eu tenha no final uma tensão de saída e suporte um nível de potência, não é com essa informação que ele trabalha. Tipo de alternador, ele vai determinar para nós se a gente vai ter correntes altas ou baixas, né? Brushless ou com escovas. Brushless vai ser a realidade de vocês na maioria das vezes. E depois nós temos o tipo de alimentação, que é outro fator que eu falei que vai determinar se o regulador vai funcionar ou não. Nós temos como alimentar monofásico, bifásico ou trifásico, que é através da PMG. Então, posteriormente, eu vou falar das formas que nós temos de alimentar quando se trata de alternador. Shunt, que é ligar direto no estator. Bobina auxiliar, que é o enrolamento que o Denilson falou agora há pouco, que vai estar junto ao estator, que vai fornecer um nível de tensão que não sofre tanta variação com a variação de carga. E nós vamos, por fim, ter a PMG, que é um outro tipo de enrolamento auxiliar que também vai nos fornecer uma tensão segura. Mas, simplificando isso tudo, nós temos como alimentar monofásico ou bifásico os reguladores de tensão. Então, vai variar aí de 170 a 300 VCA. É normalmente essa faixa que todos os reguladores suportam. Então, fase neutro, fase quando está ali fechado para 110, pegando direto o estator eu consigo. Então, fica dentro desse nível de tensão. E depois a gente tem o trifásico. Hoje nós temos um equipamento que está preparado, né, para alimentação trifásica, que é o GRT7 TR2, que está naquela mesa lá. Deixa eu pegar aqui. Então, esse cara aqui, ele vai tanto realimentar trifásico quanto alimentar trifásico. Mas, Tomás, o meu gerador é trifásico. Eu não preciso realimentar o regulador trifásico todas as vezes? Não, não é uma necessidade. Uma das dúvidas que a gente tem também não necessariamente o regulador precisa ser trifásico para que ele controle, né, para que ele cite um gerador trifásico. Não. O que aqui ele vai fazer é F mais F menos, tensão no campo. A referência dele pode ser monofásica, a alimentação dele também pode ser monofásica. Então, não vai determinar se vai funcionar no gerador trifásico ou não. É só mais uma característica. Então, esse aqui é um que você pode realimentar trifásico, que é a referência de tensão do regulador. Ele vai ficar monitorando quanto está saindo do gerador, né, no estator. E vou alimentar via PMG. Por que eu não posso sair alimentando via PMG qualquer regulador? Porque ele trabalha com valores de tensão que são relativamente similares, porém, as frequências são mais altas. Então, ele trabalha de 0 até 400 Hz na alimentação. Isso é uma característica da PMG, que mais para frente eu vou falar. É um enrolamento que está separado do estator, que produz um nível de tensão estável e livre de interferências do estator. Vou dar um exemplo. Tenho lá um grupo gerador ou uma usina hidrelétrica que tem alimentação via PMG. Tive um curto no estator. Esse curto ele afeta inclusive a bobina auxiliar. Concordam que se ele está no mesmo enrolamento? A PMG não. É um enrolamento separado com um número de polos específico que vai dar uma frequência maior e não vai sofrer essa interferência. Então a PMG hoje ela é a forma mais segura e mais confiável de se alimentar um regulador. Porém ela tem um custo. Então vocês não vão normalmente ver isso nos grupos geradores que a gente tem no Brasil. Quem trabalhar com embarcação vai ver, porque normalmente os geradores de embarcação são geradores que não são brasileiros, são de fora. Stanford, Leroy Sommer, entre outras marcas. E aí já é mais disseminado o uso da PMG fora, porque aí o custo não impacta tanto para mercados que são um pouco mais desenvolvidos. Nosso mercado é emergente, então a gente tem aí uma preocupação com o custo e acaba não optando pela PMG na maioria das vezes. Então, tensão de alimentação. Percebam que não é um problema, né? Porque eu tenho como pegar do próprio estator uma tensão. Eu tenho PMG no meu grupo? Tenho. Ou eu tenho bobina auxiliar? Tenho. Posso não usar nenhuma das duas? Pode. Você simplesmente vai ignorar a PMG, você simplesmente vai ignorar a bobina auxiliar e vai alimentar com a tensão do estator, da saída do gerador. Você pode fazer isso. Não é um problema. Então, se ela estiver queimada, se você tiver com um problema, ou se, num sufoco, não sei como fazer essa ligação, pega do estator. Pega do estator que vai funcionar. Tá?
TR2 tem mais uma particularidade, ele pode ser alimentado sem PMG também, mas aí até 127 volts, é o limite. Então tem que ser fase neutra, com um fechamento que permita isso. Tá? Então, recursos de controle agora, nós vamos ver os recursos de funcionamento, ou seja, aqueles que vão nos determinar o funcionamento, tipo de alternador, tipo de alimentação, nós já vimos. Quando perguntarem para vocês qual que é o regulador para tal potência, o que vocês vão dizer? Vou fazer a pergunta para você. Oi? Corrente de tensão de excitação. É exatamente isso. Ah, Tomás, mas o fulaninho colocou na internet lá regulador de tensão para gerador de 500 kVA. Tá errado. Tá errado. Se o gerador for com escovas, não vai funcionar. Então, assim, se o gerador ele tiver ali uma corrente de 18 amperes, já vi casos. É difícil, mas já vi. Não vai funcionar, vai queimar o regulador. E aí a responsabilidade acaba recaindo sobre o técnico que está lá instalando, que vai ficar mal visto pelo cliente. Então, não, a potência não pode ser parâmetro. Então, fugindo do funcionamento, agora a gente tem as características de controle, aquilo que a gente quer que o regulador tenha ou não tenha, funções que ele vai ou não precisar fazer. Entre elas nós temos os trinputs, que vão ser padrão para todos os reguladores, potenciômetro, entrada analógica, entrada para o TC para fazer paralelismo, entrada digital e comunicações aí quando a gente fala dos digitais. Então, pensando em cada uma delas, nós temos inicialmente os trinputs, presentes em todos os reguladores, em mais ou menos quantidade. Então, vão ter reguladores como, por exemplo, o GRT7TR2, que vai ter 7 trinputs. E na mesa de vocês vai ter o GRTA2D, que é o menor, base de alumínio, alguns modelos aí com chapa metálica, que vão ter 3 trinputs. Tensão, estabilidade e o barra F. Ah, Tomás, não tem o barra F. Depois eu vou falar também do barra F, do porquê que o 2D não tem esse barra F. Mais pra frente eu vou falar de cada um desses trinputs, eu só quero que vocês entendam que é um recurso de controle, tá? Assim como os outros que eu vou mostrar para vocês. O potenciômetro, ele sempre vai estar presente nos reguladores com um jump. Então vai sair de fábrica com jump porque ele está ligado ao circuito do trinput de ajuste de tensão. Se você deixar aberto, ele vai abrir o circuito e vai colocar a tensão no campo lá em cima. Vai jogar o máximo que ele pode. Então, sempre que não estiver utilizando o potenciômetro, o jump no potenciômetro, e é uma forma de você identificar também. Pô, esse regulador aqui tem entrada para potenciômetro, essa foto está meio ruim. Se tiver o jump, é uma entrada para potenciômetro. Não tem por que a gente colocar um jump em outra circunstância. Então, é uma forma de vocês identificarem também. Quando utilizado, o sugerido é 5K1, 3 watts. Né? Potenciômetro padrão. Não precisa ser multivoltas, pode ser um normal mesmo. Tá? Entrada analógica, muito importante para a gente ter interação com a controladora, para que a gente possa fazer e utilizar dos recursos da controladora. Né? Então, fazer paralelo, fazer rampa, são coisas que exigem com que o regulador tenha uma entrada analógica. E esta pode ter vários valores. Mais menos 10, mais menos 9, mais menos 5, mais e menos 3. E aí a gente entra num ponto onde o GRTA2D, se alguém puder me fornecer um dele, este mesmo, ele vai brilhar. Porque esse é um equipamento que tem a entrada analógica ajustável. Então, independente do modelo de controladora, não vai ser um problema, não vai ser uma preocupação, porque vocês vão conseguir ajustar através de um jump que você tem aqui embaixo, se você quer trabalhar com mais ou menos 3, 5 ou 10. Então, é uma vantagem que o GRTA2D traz. O GRT7TH4, excelente equipamento, tem uma entrada mais ou menos 9. Então, pode ser utilizada também sem problema, mas se houver alguma incompatibilidade, uma saída mais ou menos 5 com uma entrada mais ou menos 9, eu posso ter perda de range, né, de ajuste. Pode ter um aumento em algumas circunstâncias, mas eu posso ter uma perda de range. Então, se antes eu variava 15%, agora eu vou variar 5%. Então, isso pode vir a ser um problema em determinadas situações. Então, o recurso de controle, ao meu entender, mais importante é a analógica. A entrada analógica nem sempre vai ser necessária se você não estiver fazendo esses recursos, né, paralelo, rampa, etc. Agora, se você quiser ajustar a tensão via controladora, vai precisar da analógica. A controladora vai controlar o regulador através da analógica. Entrada para TC.
Os reguladores, aqueles que têm entrada para TC, eles fazem um tipo de paralelismo que se chama drup. Então, eles distribuem os reativos entre os grupos geradores. Então, você precisa de 2 reguladores com esse circuito, com esse recurso, para você fazer o paralelismo via drup. É algo que hoje em dia se faça comumente? Não. Hoje em dia você faz isso pela controladora. Você coloca em paralelo 2, 3, 4 grupos, você tem controladores que vão te dar esse recurso, então é mais comum hoje você fazer através de controladora. Mas, se for necessário, tem equipamentos que também têm esta capacidade de fazer distribuição de reativos para que a gente não tenha um grupo gerador trabalhando a 80% e outro trabalhando ali a 20%, por exemplo. Entrada digital vai ser similar à analógica, mas é uma entrada digital. Ela vai exercer um controle sobre o regulador, onde eu vou aumentar ou diminuir tensão. Pode ser usada junto à controladora e em outras circunstâncias também. Então, os reguladores digitais vão ter presentes, mas a gente tem um analógico, que é o nosso TH4R2, que também vai ter uma entrada digital. Vou colocar um cenário para vocês que a gente utiliza. Pequenas centrais hidrelétricas, que precisam de uma entrada digital no regulador de tensão e que não podem ter um custo alto na hora de comprar tudo, né? Regulador, sincronizador, regulador de velocidade, o custo precisa estar lá embaixo para que o negócio valha a pena. Um regulador analógico com entrada digital já supre a necessidade em alguns casos. Então, é um outro exemplo que eu posso dar para vocês também. E por fim, comunicação, né? Tanto envio quanto recebimento de comandos e leituras também, né? Então ele consegue enviar para um supervisório, para um controlador externo, para algo fora, né? Dados de tensão, dados de corrente, potência. Esse é um equipamento que recentemente nós finalizamos um desenvolvimento adicional. Nós temos aí uma grande venda para uma termoelétrica de grupo diesel que fica no Nordeste brasileiro. São 782 grupos motores geradores, todos juntos. E nós tivemos a alegria de completar esse desenvolvimento aí. Já viram alguma usina assim? 782 grupos geradores. Os motores são... Cara, qual que era o motor? Não vou me lembrar agora, mas alternador tem WEG, tem Stanford, tem Leroy Somer. E aí são esses 782, eles são um backup do órgão de energia para que numa eventual baixa de produção eu tenha um suprimento, só que esse suprimento é queimando diesel pra caramba. Então é muito diesel, é silo, né, de diesel. Tanto é que eles não ficam em paralelo a todo momento. A concessionária solicita, eles ganham um leilão, né, de uma quantidade de energia que foi vendida e eles têm que produzir isso num X período. Então, esse equipamento é um equipamento digital que neste desenvolvimento vai permitir com que a gente faça o controle de fator de potência, que ele já faz, mas também que ele tenha uma proteção de subexcitação, que é o que nós desenvolvemos e que agora o ONS, né, exigiu que aquela usina tivesse. Então, esse é um case interessante também. É um equipamento que tem software de parametrização, então você coloca lá no computador, consegue inserir os dados de tensão, de corrente que você quer. A malha PID dele é ajustável, então o tempo que ele vai responder uma variação de carga, mais rápido, menos rápido, como que ele vai se comportar, você ajusta também via valores numéricos. Então é um equipamento bem completo. A gente teve a alegria aí de ter esse fornecimento recente. Ele aí foi, vamos dizer, customizado para esse cliente? Isso. Para esse cliente, assim, praticamente. Ele é um equipamento que já existia, mas que não tinha essa proteção de subexcitação. Então a gente fez um desenvolvimento adicional em cima do produto. Do 1100? 1100, né? Sim, ele é uma evolução do 1100, exatamente. Exatamente. Inclusive a Petrobras, por uma questão de estoque, ainda compra o 1100, mas a gente tem feito um trabalho para disseminar o GRTD TH2, que é um equipamento mais recente, mais confiável, e a gente tem desenvolvido coisas em cima dessa plataforma, não da mais antiga, né? Bom, então vimos recursos de controle, agora vamos para os recursos de proteção.
Tomás, que proteções que eu tenho no regulador de tensão? Né? A gente tem uma que é obrigatória para todos os reguladores, que é o barra F. Então, o barra F é uma proteção que vai limitar uma subfrequência. Né? O que acontece? Quando o regulador ele tem uma queda de frequência, seja por o motor não está dando conta, o regulador de velocidade está com problema, eu estou com uma sobrecarga no meu gerador, qualquer motivo que possa ocasionar uma subfrequência, ou seja, o gerador está sofrendo para manter a mesma velocidade ali com aquele nível de carga, o regulador ele vai interromper a excitação quando esse valor superar 10%. Por que que isso é necessário? Isso parte de como o regulador funciona. Ele fica monitorando a tensão de saída e aplicando mais ou menos tensão no campo. Quando eu tenho uma queda de frequência, a minha tensão de saída quer cair também. E aí o que o regulador faz? Vai colocar mais tensão no campo. Vai colocar mais tensão no campo. E vai lá tentando incrementar a tensão no campo para manter a mesma tensão de saída. Só que isso pode causar uma sobretensão de campo, né? Consequentemente uma sobrecorrente também, para que isso não aconteça. E aí, numa eventual situação, eu tenho uma sobreexcitação e cause também uma sobretensão de saída em uma determinada situação, o regulador limita. Ele não permite que isso aconteça. O barra F, na maioria dos reguladores, ele é ajustável. Se vocês olharem nos reguladores que tem na bancada de vocês, tem um trípode aqui, que é o barra F. Né? Percebam que ele está lacrado. E um dos maiores erros é mexer. Porque daí é um ajuste que a gente faz em fábrica com os instrumentos de medição que vai deixar certinho nos 10%. Mexeu nisso, é provável que comece a ter problema, vai cortar a excitação, não vai conseguir, a menor variação ali de frequência vai derrubar a máquina. Então, esse é um trípode que não é para ser mexido na maioria das situações. Eu vou ter exemplos aí, trabalho em uma circunstância um pouco diferente, ok. Mas normalmente não é mexido. Por isso que o GRTA 2D não tem nem esse trípode. Então é um equipamento mais novo, mais recente, que não permite com que seja feito esse desajuste do barra F. Né? Ele já nem traz ele, que eu mencionei para vocês que eu ia falar, porque não tinha. É por isso, porque é um trípode que não é para ser mexido, então para que ter o trípode? Né? A gente removeu nesses casos aqui. E por fim, uma proteção que é presente nos analógicos somente no GRTA 2D, que é a falta de realimentação. Então, se a realimentação é referência do meu regulador, e se essa realimentação falhar, tiver uma interrupção, ela desaparecer e for a zero, o que o regulador de tensão vai querer fazer? Considerando aí o que a gente já conversou. Tirei a realimentação, o regulador vai querer fazer o quê? Aumentar a tensão no campo. Ele vai jogar tudo que ele tem. Foi a zero, eu tenho que jogar tudo que eu tenho para subir essa tensão na saída de volta. E aí eu vou ter uma sobretensão na saída. Porque a carga não variou, a carga está a mesma. Aí eu vou ter lá, era para ter 380, foi para 400, 500, 600 volts. Então, a proteção contra a falta de realimentação, ela não permite que isso aconteça. Ela interrompe a excitação, ela interrompe a tensão no campo até que seja restabelecida a realimentação. Então, é uma proteção que está presente só nele e é uma proteção que é extremamente importante pensando aí num cenário como esse. Vai acontecer? Pode ser que aconteça. É o comum? Não. Agora, se acontecer, é pepino. É problema porque vai causar uma sobretensão e aí a gente está falando aí de uma queima de tudo que tiver ligado. Hoje, o que eu tenho de sugestão para todo mundo que trabalha com grupo gerador e utiliza reguladores de tensão são os reguladores que nós fornecemos para a VEG hoje e para a grande maioria das empresas, que é o GRTA 2D e o GRT7 TH4. O TH4 é o coringa. Ele vai ter entrada para potenciômetro, entrada para TC, entrada analógica, vai 5, 7, 10 amperes, vai servir para 98% das situações. Só quando tiver PMG que não. O GRTA 2D é o custo-benefício. É um equipamento que é um valor melhor, tem entrada analógica, então assim, se você não for usar a entrada para potenciômetro, entrada para TC, usa ele. Ele vai ter recursos de proteção a mais, é um equipamento que vai sair mais barato para o bolso do cliente e vai aumentar a margem. 7, 10 amperes. 7, 10, então vai ser para tudo, né? Exato.
Qual é esse? GRTA 2D. CRTA? GRTA. GRTA 2D. Isso mesmo. Então, esse equipamento mais novo que nós temos dos analógicos e é o equipamento que mais foi trabalhado em cima recente, porque para fornecer para a VEG a gente precisou homologar tanto com eles quanto com uma certificadora que é a UL, que é uma certificadora que preza pela segurança. Então nós tivemos que rever componentes críticos, composição de resina, tudo isso para que nós fôssemos aprovados para fornecimento para os Estados Unidos ou para o Canadá, o que trouxe aí toda uma bagagem de segurança a mais para os nossos equipamentos, se tratando do GRTA 2D e do GRT7 TH4. Bom, e aí por fim, digitais. Aí a gente vai ter uma infinidade de proteções, né? Sobre tensão de gerador, sobre corrente de excitação, sobre corrente de estator. Tudo que eu tenho de medição, ou seja, que eu capto, eu consigo gerar uma proteção. É uma questão de software. Eu digo, não pode passar disso, tem que ficar abaixo daquilo. Então, é parametrizável, eu consigo configurar. Falha de microcontrolador, falta de realimentação também, baixo fator de potência. Então aqui, quando a gente está trabalhando em paralelo com a rede, fornecendo energia, controle de fator de potência, a gente não controla mais tensão. Quem determina a tensão e frequência é a rede, né? Barra infinita. Conectei, eu controlo FP. É isso que eu faço. Estou em paralelo, controlo reativos. Estou em ilha, aí eu controlo tensão. Então, se fosse dividir, em ilha controlo tensão, em paralelo controlo reativos e em paralelo com a rede eu controlo fator de potência. Então, os digitais eles vão nos trazer esses recursos e estes modos de controle, né? Nos permitindo aí ter outras aplicações também. E por fim, dessa parte aí das especificações, para a gente falar mais aí um pouco da parte prática, fator de retificação. Esse aqui é um ponto que ele é mais sensível, ele envolve a tensão de campo do gerador, mas não vai ser uma necessidade corriqueira para vocês, ainda mais tratando de geradores brushless. Pensando na placa de identificação do alternador, eu vou ter os fechamentos dele, certo? 380, 440, eu vou ter a corrente de estator, eu vou ter o nível de isolação, eu vou ter o tipo de carcaça, eu vou ter os dados do campo. Eu vou ter tensão e corrente de campo. Corrente a gente já viu, extremamente importante para dimensionar o regulador. E a gente vai ter também a tensão no campo. E esse nível de tensão ele vai dizer o quê? Para o gerador chegar a 100% de carga, ele vai precisar de 100 volts no campo. 100 volts CC no campo. É isso. Essa é a informação que a placa vai nos dar. E o fator de retificação ele é importante para isso. Para tensão no campo, porque o regulador ele recebe uma alimentação, ele retifica essa alimentação e aplica ela no campo, mais ou menos dependendo da carga que eu tenho. Então ele fica lá monitorando a tensão de saída para aplicar mais ou menos tensão no campo. Quando tiver 100% de carga, ele vai estar colocando 100 volts no campo, se assim a placa estiver descendo. Mas como eles são alimentados por bobina auxiliar, ou até mesmo direto pelo estator, eu vou ter quanto na alimentação? Mais comum, 220. Concordam comigo? 220 é o mais comum, fase neutro. Né? Um gerador fechado ali para 380. E aí o fator de retificação que entra. 220 vezes 0,45 vai dar 99 volts no campo. Disponíveis. O regulador consegue, através dessa retificação, aplicar até 99 volts no campo. E se o gerador precisa de 150 para chegar a 100% da carga? Vai funcionar? Não vai? Vai chegar a 80%, 90% da carga, a tensão vai começar a cair, porque o regulador não tem tensão na alimentação suficiente para que a retificação entregue tensão na saída que seja suficiente também para manter a mesma carga. Então, o fator de retificação, ele é isso, tá? Todos os reguladores analógicos que eu disponibilizei para vocês são meia onda, a exceção do TR2, que daí não é nem ponte tiristorizada, é IGBT. Mas todos são meia onda. Vai ser um problema para vocês? Não. Isso aqui só vai ser um ponto de atenção em máquinas com escovas. Máquinas com escovas vão ter uma tensão de campo maior. Então, para o dia a dia de grupo motor-gerador, esquece essa questão da retificação, não se incomodem, não crie esse pepino na cabeça de vocês. E aí, retificação onda completa. Novamente,
somente máquinas com escovas maiores, né, vamos lá, a partir de 100 kVA, vamos colocar assim. Isso aqui vai ser importante, porque diferente dos brushless, nas máquinas maiores, a corrente ela acompanha um pouco a potência, quando é uma máquina com escovas. Nos brushless isso não acontece. Então, máquina com escovas, tensão no campo pode ser um problema. Aí você vai precisar olhar. Porque aí aqui, alimento com 220, eu vou ter 198 volts disponíveis para colocar no campo. Ele precisa de 150, o regulador vai entregar só os 150. Mas ele tem à disposição dele tensão suficiente para entregar. Porque a retificação, ela aproveita tanto o semiciclo negativo quanto o semiciclo positivo. Enquanto a meia onda aproveita somente o positivo. Exatamente. Vai pegar só uma parte da senoide. Então, essa aqui é a diferença internamente no regulador e por isso que o que você alimenta no regulador é retificado e vira uma tensão CC na saída. Né? Uma tensão de saída ali que o gerador precisa. Porque senão ele não vai ter o campo fortalecido o suficiente para suportar o mesmo nível de carga, né? Ou níveis de carga que aumentam ou diminuem, tendo uma tensão de saída fixa. Que eu quero que a tensão de saída permaneça na que eu fiz o fechamento, certo? 380, 440. E aí a pergunta para vocês, que eu quero ouvir em alto bom som: a potência do gerador interfere na escolha do regulador de tensão? Não. Pelo amor de Deus, não. Então não vão considerar a potência para escolher o regulador de tensão. É a pergunta que eu mais recebo e é a que eu mais tenho o prazer de explicar e de posicionar. Não, né? Eu explico a questão da corrente de excitação, que é o ponto essencial. Aqui eu tenho alguns exemplos de fotos maravilhosas que a gente recebe dos clientes para identificar o regulador adequado, né? Aquela da direita ali bem visível e nítida. E a gente pode dimensionar tanto pela placa do alternador, né? Esse aqui é um alternador de hidrelétrica, um pouco de dificuldade para identificar, e aqui é um regulador de outra marca. Então, hoje, vocês podem identificar, através do regulador que lá estava, seja ele nacional ou de fora do país, tensão de excitação, corrente de excitação, 7 amperes. Opa, já tem o mais importante, 7 amperes. O resto, preciso que seja igual a este regulador? Não. Você vai fazer paralelismo? Não vou. Vou fazer rampa? Não vou. Então, para que precisa ser igual a esse? Coloca um 2D, coloca um outro equipamento mais barato. Você não precisa chegar a todas as características que o anterior tinha, se você não vai mais utilizá-las. Né? Então, quando a gente escolhe o regulador, não é só pela característica, mas sim a aplicação atual que o regulador vai precisar ter. Esse regulador faz pirueta, dá 2 mortal carpado. Cara, não preciso disso. Né? Não preciso disso. Então, você pode dimensionar lembrando daqueles pontos que eu falei para vocês. Aquilo que é característica de funcionamento e aquilo que é característica de controle, se eu vou precisar ou não.